Ele veio sim, amém. Somente Ele, mais ninguém. Amém. Seja o louvor. Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Jesus, nada eu vou. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Aleluia. Continua sendo Deus. Aleluia. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Mas o que eu ver sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Mas o que eu ver sempre será Deus. Deus quiser, aleluia. Se não quiser, se a porta abrir, Deus vai se fechar, continua sendo Deus. Nada eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Oh, glória a Deus. A vida de Jó, irmão, foi assim. Veio a doença, ele perdeu tudo, mas ele não deixou de adorar o Senhor. Aleluia. Você pode perder tudo, irmãos, na sua vida, mas não deixe de adorar o Senhor. Amém.
viemos para te adorar, Senhor. Nós viemos para te louvar, nós viemos para te engrandecer, ó Deus. Que o Senhor possa, Deus, receber o nosso louvor, a nossa adoração, meu Deus, nesta noite, Pai. Aleluia. Assim que eu te amo, Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Meus irmãos, abram aí em João capítulo 3. João 3, do 1 ao 15. Eu gostaria que você, no momento que você fosse encontrando, ficasse em pé, só em reverência à palavra, tá certo? João 3, do 1 ao 15. João, capítulo 3, do 1 ao 15. Mas se você for encontrando, se põe de pé, por favor. Eu gostaria hoje de pregar uma palavra que vai te abençoar muito, abençoar o teu coração nesta noite. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu dizer: importa-vos no nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode acontecer isto? Jesus disse: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, vocês não aceitam o nosso testemunho. Se tratando das coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Agora você vai abrir João 2, puxa uma folhinha anterior, por favor. Uma folhinha anterior, João 2, verso 23 e 25, por favor. Só fechar aqui, meus irmãos, está muito barulho aqui. João 2, 23 e 25, ele diz assim: estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Amém? Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, pela leitura da tua palavra. Ministra os nossos corações nesta noite, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Meus irmãos, eu gostaria que você prestasse atenção agora, muito. Você que está aqui, meu criança de um lado e outro, o som não está legal, mas eu gostaria que você prestasse atenção. Novo nascimento. Novo nascimento. Um grande religioso chamado Nicodemos foi procurar Jesus. E esse Nicodemos foi procurar Jesus de noite. E a pergunta Marcos, por que ele foi procurar Jesus de noite? Né? Por que seu Toninho foi procurar Jesus de noite? Porque existiam fariseus que chamavam Jesus para almoçar.
mesmo que não acreditasse nele. Chamava Jesus para um jantar, né? Mesmo que acreditasse nele. Qual o problema de Nicodemos de procurar Jesus de noite? Então, meus irmãos, o problema de Nicodemos era o seu status, o seu cargo. Nicodemos era membro do Sinédrio. O Sinédrio era composto por 71 senadores. Ele era um homem que era responsável pela a gestão das pessoas, da lei. Era um cidadão conhecido e não era um cidadão que falava com qualquer pessoa. Talvez por isso os estudiosos falam que ele foi procurar Jesus de noite. Agora ele foi com um atenuante. Ele chega para Jesus e diz assim: bom, tu és mestre e o que tu fazes é coisa de Deus, porque ninguém faz o que você faz. Ninguém faz o que você faz se não vier de Deus. Eu sou mestre há muitos anos aqui, eu sei que o diabo, ele pode até imitar, mas fazer o que você faz, se não for de Deus, ninguém faz. Ele sabe dessas coisas. Porém, a gente lê um texto anterior, os irmãos vão recordar, que diz assim: muitos sinais foram feitos por Jesus, e eles creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não confiava, porque conhecia a todos. Aí diz assim: e não precisava que alguém desse testemunho de nenhum homem, porque ele sabia o que era a natureza humana. Sabe o que é que pode acontecer, meus irmãos? Seu Toninho, o Iramis. É que a gente pode até acreditar naquilo que Jesus pode fazer. A gente pode até acreditar naquilo que Deus pode fazer. Mas talvez Deus não acredite na gente. As pessoas acreditavam no que Jesus fazia, porque não tinha como negar, meus irmãos. Os paralíticos estavam andando. Quem é que pode negar a cura de um paralítico que não andava e passou a andar? Quem é que pode negar a cura de um leproso que estava ali cheio de ferido e de repente ficou a pele igual de criança? Quem é que pode, meus irmãos, negar uma pessoa que estava ali com mais de 6.000 demônios e Jesus liberta e manda para os porcos, e aquela pessoa que não comunicava com ninguém, que não falava com ninguém, agora estava em sã consciência, a Bíblia diz que estava em sã consciência. Quem pode negar algo como esse? Quem pode negar, meus irmãos, um morto há 4 dias e Jesus ressuscita aquele morto? Quem pode negar uma mulher encurvada, um sério problema na coluna, porque a curvatura, né, a mulher que era corcunda, é um problema na coluna gravíssimo, e Jesus toca e endireita a mulher? Quem pode negar? Ninguém. Ninguém pode negar. Porém, acreditar naquilo que Jesus faz e ser acreditado por Cristo é algo completamente diferente. Você chega para muita gente e diz assim: você acredita em Deus? Ah, acredito. Acredito. Meu Deus, meu Pai que mora no céu. Diz mais assim. E é. Então você é crente? Não, não sou crente. Eu acredito em Deus, mas não sou crente. Como assim? Você acredita que Deus pode fazer um milagre? Acredito. Então você é crente em Jesus? Você serve a Jesus? Não. Não sirvo não. Você vai para a igreja? Não. Faz muitos anos que eu não vou na igreja. Como assim que você acredita em Deus e não vai para a igreja e não crê? Você faz a vontade de Deus? Bem, eu acho que eu faço. Mas como assim eu acho que eu faço? Então as pessoas, da mesma forma que eram antigamente, ainda é hoje, elas dizem que creem em Deus. Você chega para os homossexuais e eles dizem: não, Deus me ama. E ninguém convencerá ao contrário disso. Não, Deus me ama e Deus me aceita do jeito que eu sou. E é. Então as pessoas criaram suas próprias convicções. Cada um tem convicção de qual é o Deus que ele serve. Mas, meus irmãos, qual é o Deus da Bíblia? O Deus da Bíblia me mostra que ele conhece o homem. Esse Deus aqui, ele disse, Jesus conhecia quem era a natureza humana. E qual é a natureza humana? Qual é a natureza humana, Tatiane? A natureza humana é a natureza pecaminosa. Não existe nenhum que está aqui hoje no grupo de vida, nenhum santo aqui. Talvez o pior é o pastor que está falando. Não existe ninguém, meus irmãos, que não tenha uma natureza pecaminosa. A Bíblia diz que tem, e eu acredito na Bíblia. Nenhum de nós que está aqui nesta noite tem capacidade de não pecar.
Nenhum de nós tem capacidade de não pecar. Porque somos tendenciosos a pecar todos os dias. Pensamentos, por palavras e atos. Jesus conhece a nossa natureza. Ele sabe quem somos. É isso que o texto está dizendo. Jesus não confiava em nenhum deles, porque ele conhecia a natureza do homem. E a natureza do homem é corrompida, é pecaminosa. Esse homem foi procurar Jesus. Esse homem chega e diz assim: tu és mestre. Que? Ensinamento, mestre é o que ensina. Tu és um homem de Deus, porque ninguém faz o que tu faz. Parece que Jesus muda de conversa, né? Jesus olha para ele e diz assim: uma coisa eu te digo, Nicodemos, é preciso nascer de novo. Quem acha aqui que Jesus mudou de conversa? Levante sua mão. Quem acha que Jesus mudou de conversa? Ou Jesus está continuando o assunto que Nicodemos está dizendo? Por isso que eu li o texto anterior, meus irmãos, para que você entenda. Presta atenção. Acreditar nos milagres, ou que Deus faz, os prodígios que Deus é capaz de fazer, isso não é suficiente para ser salvo. É o que Jesus estava querendo. Jesus não mudou de conversa, Jesus estava continuando um pensamento. Se Nicodemos, da mesma forma que você crê, muitos estão acreditando em mim também, porque eu faço milagres. Mas isso não é suficiente. É preciso nascer de novo. Acreditar no que eu posso fazer, muita gente acredita. Meus irmãos, muitos católicos, muitos espíritas, acham que recebe bênção de Deus, sim ou não? Sim. Eu tenho família que, católico, que todo ano paga uma promessa, viaja não sei para onde para pagar uma promessa. Você está entendendo o que eu quero dizer? O fato de receber alguma coisa, seja de Deus ou seja de sei lá de quê, isso não implica na salvação de ninguém. Acreditar que Deus é bom, eu acredito. Que Deus faz, eu acredito. Não implica na salvação. Nascer de novo é algo completamente diferente. A gente vai saber o que é nascer de novo. E eu espero em Deus que você entenda, compreenda e saia daqui pregando isso. E saia daqui vivendo isso, meus irmãos. Versículo 1 e 2. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, dos principais judeus. Este de noite foi ter com Jesus, disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ele identifica que Jesus é de Deus, da mesma forma que muita gente identifica, né? Que nós somos de Deus. Muita gente olha para nós e diz: ah, você é uma pessoa... Às vezes eu chego lá no meu escritório lá de xerox, encadernação, às vezes chega uma pessoa e diz: tu é crente? Eu digo: pela graça do Senhor. Parece. Ainda bem que não é Denorex, né? Só o seu Marco que vai lembrar dessa... Parece, mas não é. Primeira coisa, meus irmãos. O novo nascimento é uma urgência. Você sabe o que é uma urgência? Quando chama o SAMU. Quem já chamou o SAMU aqui alguma vez? Já chamou? Ele só vem como? Ele vem como ela? É um avião, é? O SAMU só vai em caso de urgência. Eu estava uma vez tendo uma arritmia forte, uma vez, e eu sabia que eu estava tendo alguma coisa diferente ali, eu fiquei com medo. E eu mandei meus meninos chamar o SAMU. Só que antes dele vir, ele faz muita pergunta. Mas não sei o que, só não está dormente, e aperta não sei o que, e faz não sei o que, porque só vai em caso de urgência. Não é? Urgência. O novo nascimento é uma urgência. Acredita no que eu estou dizendo? Nascer de novo é uma urgência. Versículo 3 diz assim: a isso respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o quê? O reino de Deus. Por que é uma urgência? Porque se você morrer sem nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. E por que é uma urgência? Porque a gente não sabe quando vai morrer, meus irmãos.
Pode ser daqui a 50 anos, pode ser daqui a 40 anos, 30 anos, 80 anos, 100 anos, mas pode ser daqui a 2 minutos, a segundos. Porque não pertence, não está sobre nosso domínio a vida nem a morte. Está entendendo o que eu estou dizendo? Por isso que o novo nascimento é urgente, porque se morrermos, se nascer de novo, não podemos ver o reino de Deus. Nicodemos pergunta, como é que pode isso acontecer, Jesus? Eu posso porventura voltar ao ventre da minha mãe, nascer de novo? Responde Jesus, em verdade te digo, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Qual é a forma do novo nascimento? 2 formas, água e Espírito. A água é o arrependimento. Não há ninguém, diga assim comigo, não há ninguém que não nasça de novo se não se arrepender dos seus pecados. Não tem como, meus irmãos. Se não se arrepender dos pecados, não tem como nascer de novo. O arrependimento é o primeiro sinal da graça de Deus. O segundo sinal é o nascimento segundo o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é só se arrepender, mas agora é aceitar o Senhor Jesus como Senhor da sua vida. 2 coisas importantes. Eu posso me arrepender do que eu fiz, mas eu não posso querer Jesus como Senhor da minha vida. Sim ou não? Posso. De repente eu posso fazer algo e dizer assim, Deus, me perdoa, me arrependi do que eu fiz, não vou fazer mais. Me perdoa, Senhor, não vou fazer mais. E realmente a pessoa não faz mais. Mas uma coisa é ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aí a pessoa diz, ô irmão, então agora você está aceitando Jesus, vamos... Não, irmão, vou pensar mais um pouco. É diferente, vê como muda a coisa. Então são 2 coisas importantes. Arrependimento, confissão do pecado, que está ligado ao arrependimento, e entrega a vida a Jesus para Senhor da vida. Ele é Senhor da sua vida. A partir daquele momento, o arrependimento gerou o quê? Uma mudança de vida. Ele se arrependeu dos seus pecados. Senhor, há tanto tempo que eu estou em pecado e não sabia. Agora o Senhor me revelou que o Senhor me perdoa. Então agora eu vou te servir. Esse é o pensamento. Água e Espírito. Nicodemos não entendeu. Nicodemos disse, eu posso voltar lá ao ventre da minha mãe, nascer de novo? Jesus disse, Nicodemos, tu és um mestre e não está entendendo o que eu estou falando. Tu não está entendendo que eu estou falando de coisas espirituais, você não está entendendo. Se eu estou falando de coisas terrenas, fazendo comparação de coisas terrenas, que uma pessoa quando nasce, ela vai crescer segundo o quê? A estatura e visão do pai e da mãe, sim ou não? Ela vai vendo o que o pai e a mãe fazem, ela vai costurando o seu caráter em cima do pai e da mãe. Mesmo que amiguinhos possam envolver alguma coisa do caráter, mas não tem para onde correr, o caráter vai ser criado em cima do pai e da mãe. O que Jesus está querendo dizer? Que aqueles que nascem do Espírito, eles vão ter o caráter do Espírito Santo. É isso que Jesus está querendo dizer. Por isso que ele faz comparação entre o nascimento terreno e o nascimento espiritual. E ele diz, Nicodemo, não está entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou fazendo uma analogia, uma comparação. Eu quero confirmar isso, meus irmãos. Lucas capítulo 5, versículo 31, não precisa abrir. Você conhece esse texto. Diz assim, Lucas 5, 31, 32. Diz, Jesus lhe respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Olha aí. Esse é o nascer de novo. É quando Jesus chama para arrepender-se dos seus pecados. Meus irmãos, o que mais se prega hoje na igreja, ou melhor, o que menos se prega hoje na igreja é arrependimento. Concorda comigo? Se prega prosperidade, né? Se prega libertação, se prega, sabe, que não é mais
cauda a sua cabeça. Mas não se prega arrependimento, meus irmãos. Não há mais aquela pregação de que as pessoas vão na frente chorando, se arrependendo dos seus pecados. Não há mais. Isso é de 50 anos atrás. Né? Dos missionários que pregavam e as pessoas iam chorando. Né? Dos reformadores que pregavam, as pessoas tremiam num banco, sabe, com o poder de Deus, convencendo do arrependimento. Isso não existe mais, meus irmãos. Hoje é live aqui, ó. Olá, gente. Né? Hoje é light. Arrependimento. E o problema das pessoas continua o mesmo. Qual o problema das pessoas, Edilene, hoje? Desde os tempos antigos. Pecado. É o mesmo, meus irmãos. É o mesmo, não muda. Não muda, é o mesmo. Desde Adão. Desde sempre existiu o pecado. Só que hoje as pessoas não estão querendo ver mais que o problema é o pecado. Meus irmãos, presta atenção, presta atenção. Deus chega no jardim e fala com o homem. Por que fizeste isso? O que é que o homem faz? Foi a mulher que tu me deste. Foi a mulher. Aí a mulher, por que fizeste isso? Aí a mulher, foi a serpente. Aí a serpente, por que fizeste isso? Aí a serpente olhou, não tem mais ninguém. É a questão de nunca achar que o problema é o pecado. O problema é sempre quem está do lado. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Hoje isso tomou outra máscara, mas é a mesma, meus irmãos. Eu sou homossexual porque eu nasci assim. É a genética. Deus me fez assim. Então quer fazer com que as pessoas engulam que a pessoa nasceu assim, né? Que é normal. Está entendendo? Não, fulano roubou porque, coitado, vai ver o que ele passou na vida. O pai morreu, a mãe morreu, então ele foi roubar porque era um escape. A política está dizendo isso, meu irmão. Está entendendo? Aí pega uma pessoa que rouba, não é roubo, pode soltar. Isso aí, coitado, é um desvalido. Só que a gente tem que pensar que tem pessoa que é desvalida e é trabalhador e nunca roubou e hoje é um cidadão de bem. Justifica o erro? Não, meus irmãos. Mas é mais fácil mascarar o pecado, mascarar o erro, dizer, não, isso aqui. Olha o que diz em Atos Apóstolos 2,38, a sequência sobre o nascimento do Espírito. Olha o que eu estou dizendo, se não é verdade, meus irmãos. Atos 2,38 diz assim: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Olha a sequência. Vê se não é água e Espírito, Williams. Vê se não é água e Espírito. Olha a sequência. Arrependam-se, ou seja, de quê? Dos pecados. E sejam batizados, porque o batismo é a confirmação de que você se arrependeu. Aquele que se arrepende, ele tem que ser batizado, tem que descer as águas. Perfeito? Em nome de Jesus, para perdão dos pecados. E receberão o dom do Espírito Santo. Aí eu pergunto a vocês, qual é esse dom do Espírito Santo? Alguém sabe? Ninguém? Abre aí em Efésios 2,8. Você vai saber qual é o dom do Espírito Santo. Efésios 2,8. Efésios 2,8, o dom do Espírito Santo. Diz o quê? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é o quê? É um dom de Deus. Sabe qual é o dom do Espírito Santo? É a salvação. Porque isso é que vem de Deus. Quando ele diz assim, recebereis o dom do Espírito Santo, não é batismo, como algumas igrejas pregam. Não é cortar o laço, é o dom. Tem que ser batizado no Espírito Santo. Isso é uma interpretação errada. O dom é a salvação. Arrependimento gera salvação. Efésios confirma isso. Recebereis o dom. Qual o dom de Deus? É a salvação aqui, ó.
Porque pela graça, ou seja, de graça, sois salvo, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. O dom de Deus é a salvação, seu Tony. E esse dom é dado de graça para aqueles que ele elege. Então, água e Espírito, meus irmãos, é arrependimento, confissão e natureza do Espírito dentro de nós que redunda em salvação. Ok? Qual é a diferença, pastor, entre um nascido de novo e um não nascido de novo? Aí agora a gente vai. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito. Não admireis se eu te digo, importa nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do... O pastor Hernando Dias Lopes, ele estava contando que uma membra da sua igreja, né, uma mulher, chegou para ele e disse assim: pastor, vá um dia visitar meu marido. Meu marido, ele é ascético, ele não crê em Deus, ele é ateu. E ele é muito inteligente, pastor, ele despreza a minha fé, ele fica mangando da minha fé. Vá um dia conversar com ele. Aí o Hernando Dias Lopes disse que ele é muito aventureiro, né? Marcou. Tá fedendo, né? Não, isso foi do bicho ainda. Aí ele vai conversar com o rapaz, Laércio. Ele passa 3 horas conversando com o marido da mulher na casa dele. E ele disse, seu Marco, que quanto mais ele mostrava as coisas da Bíblia, a filosofia, né? As coisas, para que ele acreditasse, mais a coisa ficava pior. Mais o cara se fechava, mais o cara vinha com argumentos. Aí ele disse assim: meu Deus, eu me desarmo aqui. Ele falando com oração com Deus, né? Eu me desarmo. Aí ele disse que já no final, lá depois de 3 horas, ele fez: olha, meu filho, deixa eu dizer só uma coisa aqui para você. Jesus, ele foi enviado por Deus para morrer por você. Ele pagou um alto preço por seus pecados. E aí ele começou a pregar a cruz, pregar Cristo. Simples. Pregação que todos nós conhecemos. Quando ele começou a falar, em pouco tempo aquele homem estava se derretendo em lágrimas. E naquele momento ele entrega a vida a Jesus Cristo. E o pastor Hernando Dias Lopes disse que aquele homem se tornou um dos mais árduos na igreja dele. É uma das pessoas que, quando as pessoas chegam, ele recebe, aperta a mão, abraça. Achei lindo esse testemunho. Aí ele diz assim: o vento sopra onde quer, meus irmãos. Sabe o que quer dizer com isso? Deus faz o que ele quer. Se Deus quiser salvar a nossa família, ele salva. Se Deus quiser mudar o nosso casamento, ele muda. Quando o Espírito, se o Espírito quiser, meus irmãos, ele vai lá no Tajuscelli, ele restaura completamente a saúde dela agora, se ele quiser. Está entendendo? Se ele quiser, vai ser em seu Aguinaldo e tira todo o câncer. O vento sopra onde quer, ele salva o que ele quer, ele faz o que ele quer, ele determina o que ele quer. É isso que Jesus está dizendo. Não está dizendo a Nicodemos, vocês com todo o legalismo que vocês têm, determinando os passos para seguir, né? Que o sábado só pode dar tantos passos, que só pode comer isso, que só pode fazer aquilo. Para com isso, Nicodemos. O Espírito sopra onde quer, ele faz o que ele quer. É ele que manda, é ele que governa a nossa vida. É isso que Jesus está dizendo. Nicodemos não é só através da teologia. Meus irmãos, tem muitos teólogos que são descrentes. Como é que é isso, Tatiane? O cara lê a Bíblia, mas é descrente. O cara lê que Deus cura, mas ele não crê na cura. A pessoa lê que Deus salva, mas ele mesmo não crê na salvação. Aí conhece para a perdição, Laércio, porque a Bíblia diz que era melhor que não conhecesse a verdade, do que conhecer e não seguir a verdade. Aí eu prefiro, pastor Silvestre, estar nos meus estudos, né? Aquelas coisas do Espírito mais simples, do que estar me envolvendo com um livro profundo de teologia e não acreditar em 1% daquilo que está dizendo ali. Para quê, meus irmãos? Se eu não acredito
nem 40% do que a Bíblia diz. Porque eu peço misericórdia a Deus. Senhor, me ajuda a acreditar nisso aqui, Senhor. Como é que é isso? Aí eu vou. Meus irmãos, preste atenção. Deus não olha só o que a gente lê, o que a gente sabe, não. Deus olha o que a gente faz, principalmente. Quanto mais eu conheço, mais responsabilidade para mim eu estou trazendo, para dizer assim, agora você está sabendo da verdade. E aí, você vai fazer o que com essa verdade? Vai jogar fora? Vai fazer ouvido de mercador? Meu irmão, é muito sério. Vez ou outra a gente tem que examinar até o que a gente canta. Sabe que o que eu estou cantando é verdade? Ah, como é uma música de perdão? Que é assim, perdoando o meu irmão. Será que eu estou perdoando o irmão? Né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, aí quando Deus não faz conforme a gente quer, por que a gente fica questionando a Deus? Ele não é Deus? Ah, Deus, por que Deus? Sou teu servo, Senhor, eu dou o dízimo, né? Vou para o grupo de vida. Senhor, vou para a quarta-feira de oração, vou para a terça de oração, Senhor, no grupo de vida. Por que o Senhor não me deu a bênção, Senhor? Por que o Senhor não me cura? Por que o Senhor não abriu essa porta de emprego? Ele não é Deus? Se Ele é Deus, Ele faz conforme o quê? Ele? Então acabou, meus irmãos. Viu o que é você ter fé em Deus? Eu aprendi uma coisa, meus irmãos, a todo custo. Não aprendi aqui, você, como é que eu posso dizer assim, tá mentindo para você não, aprendi a duros custos. O que é que eu aprendi? Presta atenção. Tudo que eu peço a Deus hoje, eu não recebo, e pasmem, a maioria das coisas que eu peço eu não recebo, viu? Presta atenção, estou dizendo a verdade. A maioria das coisas que eu peço eu não recebo. Já quando eu peço por pessoas, as pessoas recebem. Aí eu vou dizer uma coisa a você. Eu aprendi uma coisa. Eu aprendi que quando eu não recebo algo de Deus, é porque aquilo não é bom para mim. Aprendi isso. Acabou-se. Mesmo que no meu conhecimento, eu dizer, puxa Deus, eu ia usar isso, Senhor, eu ia fazer isso com isso, eu ia abençoar pessoas. Mas Deus não me deu, então acabou. Automaticamente a minha mente diz assim, não é para mim agora, pode ser até depois, mas agora não é o momento. E aí o meu coração, nem se exalta. Nem se exalta, já se exaltou. Por que, Senhor? Por que, Deus? Hoje, Deus, tá tudo ok. Eu olho para os lados, vejo que Deus faz por mim. Já fez, faz e ainda vai fazer. Eu vou reclamar do quê? Eu olho e vejo um filho maravilhoso, vejo uma esposa maravilhosa. Eu olho e vejo uma igreja maravilhosa, vejo um grupo de vida acontecendo, né? Vejo o ministério, sabe? Eu vejo as coisas acontecendo, vejo comida na mesa, tem um pãozinho com ovo, tem lá o biscoito, eu vou reclamar do quê, meus irmãos? Eu olho para Deus, Deus, muito obrigado. Mas ainda eu digo assim, mas se eu lá na frente quiser me dar, aí, né? Deixa lá uma palavrinha, mas não reclamo não. Porque se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus e acabou, meus irmãos. Meus irmãos, veja a diferença entre nascer de novo e nascer. Presta atenção. Pedro era covarde, era temperamental, puxou a espada. Aí quando Jesus disse, não, Senhor, se vier aqui a gente briga. Era assim ou não era, Pedro? Se vier pegar, vai ter que passar por mim. Era desse jeito, temperamental, brigão. Medroso, mas era brigão. Temperamento forte. Infiel, porque negou Jesus. Aí Jesus disse assim para ele, quando você se converter, Jesus disse para ele, viu? Estou falando, eu chego para Pedro e disse, quando você se converter, tu vai ser uma bênção. Ou seja, o problema de Pedro, ele não era nascido de novo também. Não tinha se convertido ainda, mas estava lá com Jesus. Querendo defender Jesus sem ser convertido. Meu Deus! Como pode? Eu esqueci teu nome.
Leocrécio, como pode querer defender Jesus sem ser convertido? Mas vai se tornar no meio. Coitado, né? Tanto que o primeiro perigo ele corre, ele nega Jesus, né? Estava com ele, não estava não. Estava com ele, não estava não. Porque a terceira vez estava com ele, eu nem conheço esse homem. De repente diz, vai defender Jesus, acaba sem ser convertido? Se arrebenta, meu amigo. Vamos ver o Pedro, novo nascimento. Atos dos Apóstolos. Ele é levado diante das autoridades, porque tinha curado um paralítico. E pergunto assim, primeiro eles já tinham indagado o paralítico, viu? Já tinham indagado o paralítico. O paralítico ficou furioso, Toninho, disse assim, por que vocês estão... Eu já disse várias vezes que foi que me curou. Vocês querem também servir o Deus dele? Também o galera disse, aloprou com... Aí chamaram Pedro. Aí disse assim, olha, é o seguinte, o paralítico foi curado, a gente viu. Ele esteve aqui, a gente entrevistou ele, mas agora vocês estão proibidos de ensinar nesse nome, de orar nesse nome, estão proibidos. Não fala mais nome de Jesus. Aí Pedro disse assim, veja se é justo obedecer mais a Deus do que aos homens. Olha o Pedro corajoso, não tem nem medo de morrer. Quando ele é solto, em vez de ele ir para cá, quando ele vai para a praça pregar de novo. Passou o medo, passou a infidelidade, passou o Pedro brigão, agora é um crente que podia defender o Senhor, sabe como? Pregando a palavra de Deus sem medo nenhum. Essa é a grande diferença. O novo convertido, meus irmãos, faz a vontade de Deus, sem brigar, sem gritar, ele segue o que Deus manda. E por último, quem foi o outro? Paulo. Saulo. Quem era Saulo? Quem era Saulo? Religioso. Conhecedor profundo dos oráculos do Senhor. Mestre. Estava aos pés do melhor mestre de Jerusalém, Gamaliel. Era tão zeloso que ele disse assim, ninguém não pode ter outra religião além da nossa. Perseguiu a igreja. Os do caminho é chamada a gente, viu? Não era cristão não. A gente era chamado do caminho. Ele perseguiu os do caminho. Pegou carta, as autoridades, pediu carta às autoridades de Roma, disse assim, olha, me dá autorização, né, para quando chegar em Damasco, eu prender todos os do caminho, todos os cristãos que apareceram, eu vou prender todos. E todos os cristãos sabiam que ele ia. Quando ele entra em Damasco, ele encontra-se com Jesus Cristo, porque o vento sopra onde quer. O vento sopra em cima de Saulo, derruba ele, não sei de quem, se era do cavalo, se era do burro, ninguém sabe. A Bíblia diz que ele derrubou. Fica cego, e a voz, que era Jesus, diz assim, por que me persegues? Quem é que está falando? Aí a voz se revela, eu sou Jesus que você está perseguindo. Aí ele diz, o que é que eu devo fazer? Aí Jesus é curto e grosso, vai, fica na rua, depois eu falo contigo. Ele nem perguntou, mas eu estou cego, Jesus não deu nem bola para ele. Jesus vai, depois eu falo contigo. Porque ele é o Senhor. Amém? Faz o que ele quer. Você está cego, agora aguarda até a segunda ordem. Está lá o camarada 3 dias, William, sem comer, sem dormir, cego, orando. Aí Deus levanta um outro, Ananias. Ananias, vai em tal lugar que tem um homem orando. O nome dele é Saulo. Senhor, quem? Saulo. Mas isso aí é o que estava com carta para prender a gente. Ananias, faz o que eu te digo, Ananias. Esse homem vai um vaso. Ele fez muita gente sofrer, agora eu vou fazer ele sofrer pelo meu nome. Aí Ananias chega lá, chega chamando Saulo de irmão, né? Com medo, né? Ô irmão, eu vim aqui orar pelo Senhor, irmão, para o senhor ficar bom da visão. Aí Saulo, presta atenção, meus irmãos. Saulo convertido e Saulo não convertido. Saulo convertido era religioso e perseguidor da igreja. Agora Saulo se torna Paulo, pregador do evangelho, conhecedor dos oráculos da verdade, agora anunciando a verdade. E o que é melhor, agora ele era perseguido ao invés de ser perseguidor. Viu qual é a diferença do novo confesso? O novo convertido? O novo convertido, ele faz a vontade de Deus e ele é contra o mundo.
É o mundo que persegue ele, não é ele que persegue o mundo. Não é ele que é contra a igreja. É o mundo que é contra ele. Meus irmãos, o que a gente vê hoje na TV? Presta atenção, Maestro. O que mais a gente assiste hoje? É um pastor chega na igreja, ou lá na TV, e diz assim, pregando contra essa igreja, é ou não é? Não é porque a igreja tal, né, a roupa é não sei o quê, e as mulheres não passam barbeador nas axilas, e não sei o quê, e é porque na igreja tal, não canta um hino tal, e não sei o quê. Peraí. Tu está perseguindo a igreja? Está perseguindo a igreja? Está falando de pastor, falando da igreja A, Não, meu irmão, pega o evangelho, arrependimento. Tu tem a oportunidade de estar na TV, que muita empresa queria estar. Aí o cara vai pregar contra a igreja, contra pastor, contra fulano, contra a doutrina, pelo amor de Deus. Deus cuida da igreja, é Deus que cuida. Vai pregar o evangelho. O cara tem a oportunidade de pregar, vai estar falando de doutrina de igreja. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Paulo era desse jeito. Paulo achava que só ele era o correto. Tá lá os irmãos, ele lá com a corrente querendo pegar os irmãos, querendo prender os irmãos, querendo pegar ele, querendo... Aí agora era Paulo sendo perseguido porque estava servindo a Cristo. Essa é a grande diferença. Quem é nascido de novo, ele é perseguido por conta do reino de Deus. Pergunta ao teu irmão, você está sendo perseguido? Se não, é preciso nascer de novo. E por último, meus irmãos, presta atenção. Essa aqui eu quero muito sua atenção agora. Diga assim, o pastor quer sua atenção. E do modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Jesus traz um texto lá de Números. Presta atenção, isso aqui é importante demais. Presta atenção. Números 21, 5 ao 9, eu vou só ler para você, depois você confere. Números 21, 5 ao 9, presta atenção. O povo começou a se queixar com Moisés. O povo começou a se queixar contra Deus e contra Moisés, dizendo assim, por que o Senhor nos tirou do Egito para morrer aqui no deserto? Aqui não há o que comer nem o que beber, detestamos esse maná horrível. Então o Senhor, Deus, enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. E aí o povo vai de novo a Moisés e diz assim, pecamos contra o Senhor e pecamos contra você. Ore para que o Senhor tire a serpente do nosso meio. E Moisés orou pelo povo. E o Senhor disse, faça uma imagem, uma réplica de uma serpente venenosa e coloque no alto de um poste. Todos que forem mordidos viverão se olharem para ela. Moisés fez uma serpente de bronze e colocou no alto de um poste. Quem era mordido pela serpente olhava para a réplica de bronze, era curado. Então veja só, o povo estava reclamando do maná, da comida. Que maná horrível. Tira a gente do Egito para comer maná aqui. Que coisa horrível. Aí Deus mete serpente no meio do povo. Deus se ira. Meus irmãos, a pior coisa é a murmuração. Olha, pessoal do grupo de vida está aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nunca murmure. Porque na hora que você murmura, você está dizendo assim, Deus, o que o Senhor me deu não presta. Não serve, é horrível. O Senhor me deu, não presta. Esse cuscuz com ovo não presta. Eu quero uma picanha argentina. Não presta. Presta atenção. Deus manda serpente. Onde o povo chegava era serpente. Ia dormir era cobra, mordendo, era picando. Ia para um canto, aí o povo disse, Moisés, que é? Desculpa, Moisés. Pecamos contra Deus, falamos mal do maná do Senhor, Ele nos trouxe aqui, nos abençoa. De noite, a gente nem frio tem, Ele está com uma coluna de fogo aqui nos aquecendo. De dia, o sol nem bate a gente, Ele está na nuvem nos cobrindo aqui. O Senhor é tão bom, a gente pecou contra o Senhor. Aí Moisés foi e ora a Deus. Aí Deus disse, faça o seguinte, faça uma serpente de bronze, uma imagem,
E todo que for picado, olhar para ela, vai ser curado. Isso é lindo, meus irmãos. Isso aponta para Jesus. Por isso que o texto diz aqui, ó, que a gente leu, né? Versículo 14 e 15. E do modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Presta atenção, presta atenção. O veneno da serpente que matou muita gente no deserto, esse mesmo veneno, quando olhava para a serpente lá que Deus mandou fazer, eles eram curados. O veneno do pecado entrou na nossa vida através de Adão e nos matou, e nos prostrou, e nos tirou a liberdade de viver para Deus. Mas esse mesmo veneno, preste atenção, ele foi sobre Jesus. O meu e o teu veneno foi sobre Jesus. E todo que olhar para Jesus, como se fosse o símbolo da serpente, ele é curado, ele é liberto. Você sabia que para você ser curado de um veneno da serpente, tem que usar o próprio veneno da serpente? Nós fomos salvos, o veneno que estava em nós era o pecado. O nosso próprio veneno estava sobre Cristo. E esse mesmo veneno que estava sobre Cristo, em Cristo, nos deu cura. Está entendendo? O pecado que era meu, que era seu, estava sobre Cristo na cruz do Calvário. Ele morre a nossa morte. Ele é envenenado. O nosso veneno, que era para nos matar, matou Jesus. Mas sobre si, a condenação que estava sobre ele, nos deu vida. O veneno que estava em mim e você, nele se tornou a nossa cura. Por isso ele disse assim: assim o Filho do Homem vai ser levantado, e todo aquele que nele crê não morre, tem vida eterna. Os teus pecados foram cancelados em Jesus Cristo. Marcos, quando o diabo chegar para você e quiser te condenar, diga assim: não, diabo, meus pecados foram levados na cruz através de Jesus Cristo. Amém. Cristiano, quando chegar alguém, seja quem for, que quiser lhe acusar, diga: não, os meus pecados foram cancelados em Jesus Cristo. O veneno não está mais em mim. O veneno atingiu o meu Senhor. Mas ao terceiro dia, ele ressurgiu dos mortos. Ele vive pelos séculos dos séculos. Amém, meus irmãos? Para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Você crê em Jesus? Amém. Mas você crê nos milagres ou crê no que o Senhor é da tua vida? Porque se você crê só nos milagres, você não tem salvação, não. Tonho, tu crê no Senhor como o Senhor da tua vida? Então você está salvo em nome de Jesus. Mas se você crê só nos milagres de Jesus, aí, meu amigo, tu está perdido, tu vai para o inferno de cabeça para baixo. Pendurado assim, ó, ao contrário. Mas tu crê em Jesus mesmo, Tonho? Eita. Não, tem gente que pode estar aqui e não crê. Não, eu estou brincando contigo, eu sei que você crê. O vento sopra onde quer, né? Não é, Laércia? Lembra? Foi eu, Laércio, quem mais? E o Elmo foi pregar para o filho dele e para a nora dele. Aí o vento, não, eu vou soprar sobre a vida dele. Não tinha nada a ver, eu fiquei lá conversando com o genro e com a nora e Laércio conversando com ele. E quem foi que ficou aqui? Porque o vento sopra onde quer. Não quer dizer que o vento possa soprar lá, não. Pode soprar, viu? Mas primeiro o vento soprou sobre a tua vida, né? Vai soprar, né? Tá entendendo? O vento sopra, ele faz o que ele quer. Mas às vezes a gente planeja algo, ele diz: não, eu vou fazer de forma diferente. Paulo ia pregar em determinado lugar, ia para cá, presta atenção.
Gente, a Bíblia não manda pregar? Não manda ir de pregar o evangelho? Coisa mais certa que tem, não precisa nem orar a Deus para pregar. A Bíblia manda. Aí lá vai Paulo. Aí Deus disse, não. Como assim, gente? Não, Paulo não disse assim, é o diabo, não quer que a gente pregue, não. Não. Ele ouviu e disse assim, passa a Macedônia. Era o contrário, ele vinha para cá, eles tinham que ir para o outro lado. Olha que interessante, porque o Espírito Santo onde quer. Não era o momento dele pregar naquela localização. Deus manda ele para outra, o contrário. Aí sabe o que aconteceu? Presta atenção, essa é a história já. O local da Macedônia que ele passou, onde ele pregou o evangelho, foi exatamente a igreja que mais mandou missionários para pregar exatamente onde Paulo ia. Olha como é que Deus faz. É como se fosse assim, Deus juntou um exército para Paulo não ir sozinho para um lugar. Depois de muito tempo, Deus mandou, foi uma multidão de gente para pregar naquele lugar. Deus faz assim, meus irmãos, o caminho de Deus é perfeito. Não estranhe quando Deus mudar o rumo da tua vida. Saiba que Ele é bom, que tudo é perfeito e que Ele sabe o que Ele faz. Amém? Vamos ficar em pé. Paizinho amado, muito obrigado, Deus. Obrigado por esse grupo que está aqui, Senhor. Eu me alegro, né? E prego com a mesma motivação que se fosse para 50 mil pessoas. Porque a tua palavra é que é preciosa, Senhor. Amém. Eu louvo pela vida, Senhor, desta jovem que ministrou louvor, Jacilene. Muito obrigado, Senhor. O Senhor use mais poderosamente no louvor, assim como usa Samara, usa Estevão, usa Cristiane, Senhor, usa Amanda. Muito obrigado, Deus. Eu te amo de todo o meu coração, Senhor. Nos despede embaixo da tua mão poderosa. Nos leva em paz para os nossos lares. Nos dá uma semana abençoada na tua presença. E todos os desafios que surgirem em nossa frente, Senhor, não peço que tire os desafios, mas eu peço que o Senhor nos ajude a passar em todos os desafios. Para quando chegarmos do outro lado, sabermos que o Senhor é um Deus que cuida de nós. Deus nos ajuda a nascer cada dia mais de novo. A ter em Cristo Jesus, Senhor, uma vida diferente. Uma vida moldada segundo a tua vontade, Senhor. Pecamos todos os dias, Senhor, mas nos perdoa. Nos ajuda a te servir e fazer a tua vontade aqui no grupo de vida, em casa, seja onde for que chegarmos. Que a tua vontade seja implantada em nossos corações, em nome de Jesus. Receba a bênção, meus irmãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do doce Espírito de Deus esteja sobre todos vós, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, tá bom?